E até por política do SUS, há o estímulo a um compartilhamento da atividade no tratamento de saúde das várias profissões. Infelizmente... Com essa lei não vai haver aí não, uma dificuldade veja de bem, colaboração? Não, veja bem, o grande problema é que o médico se tornou uma mão de obra mais cara para o gestor. E o médico é muito crítico, o médico não aceita qualquer coisa. O médico tem uma voz de liderança numa comunidade, então o médico acaba dando muito trabalho para o gestor público. E o gestor público começou a ensaiar, baseado até estimulados por experiências fora do país e para a África subsaariana, começou a ensaiar a possibilidade de uma assistência sem médico. E aí nós começamos a nos preocupar com a qualidade da assistência e com a proteção da sociedade. Nós sabemos que hoje no Brasil existem 350 mil médicos, aproximadamente. Isso é suficiente? Mais do que suficiente se houvesse uma política de interiorização adequada, se houvesse uma carreira de Estado em que o médico circulasse pelo interior e depois retornasse à capital. É como um prêmio para... E qual é a dificuldade para a elaboração dessa política? Dinheiro. Isso vai provocar um desembolso muito grande do governo e isso sempre é visto como algo ruim, né? Então há uma grande resistência hoje, inclusive, para aprovar a PEC 29, que é aquela que garante recursos percentuais específicos dos municípios, dos estados e da própria União para a saúde. Está difícil de aprovar essa PEC, então você vê que o problema é dinheiro e é o grande problema do SUS. É financiamento, o primeiro grande problema, e o segundo grande problema é gerenciamento, é a gestão. Então, nós começamos a observar que, em muitos lugares, os médicos estavam sendo substituídos. Isso é tão sintomático que a enfermagem baixou uma resolução, o Conselho Federal de Enfermagem, dizendo que agora os enfermeiros vão se chamar doutores e deverão colocar nos seus escritos e nos seus jalecos o doutor na frente. A fisioterapia seguiu o mesmo exemplo, baixaram uma resolução dizendo a mesma coisa. Se os médicos são chamados de doutores e não têm doutorado, e por que nós não podemos chamar? Então, hoje, quando um paciente vai no posto de saúde, ele vê alguém escrito no jaleco doutor, jaleco branco, escrito doutor e com um estetoscópio pendurado no pescoço, ele já não sabe mais quem é médico, quem é enfermeiro, quem é o outro profissional. Para ele, doutor é só um, porque foi o tempo que deu aos advogados e aos médicos o uso, né, o direito consuetudinário, o costume, fez com que as pessoas nos chamassem de doutor. Não foi por um decreto nosso, não foi por uma resolução nossa, foi o reconhecimento da população aos nossos conhecimentos, ao nosso saber, o respeito deles à profissão, que fez com que eles nos chamassem de doutor. Nós nunca obrigamos a população a nos chamar de doutor. Mas estamos vendo que talvez seja necessário agora escrever médico no jaleco, porque é um direito da sociedade exigir ser atendida por um médico, porque essa é a iniquidade. Quem paga, quem tem dinheiro, vai ao consultório, vai ao hospital particular e paga. Quem não tem dinheiro, vai ao posto de saúde e nem sequer sabe se está sendo atendido por um médico. Isso é uma iniquidade inaceitável. Os telespectadores devem ter observado que nós já trouxemos aqui as várias posições em relação a essa lei, né, esse projeto de lei que define o ato médico, né? E eu gostaria que o senhor nos explicasse, porque nós estamos, é nossa função exatamente proporcionar o debate, a diversidade de visões, isso é mais democrático, que o senhor nos explicasse quais são as dificuldades que os médicos encontram no relacionamento com as demais profissões e quais as argumentações e óbices que são feitas às posições dos médicos. É bem simples. Veja bem, nós nos hospitais, na assistência secundária e terciária, nós não temos problemas de relacionamento. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas trabalham em perfeita harmonia. O único grande problema está na atenção básica, na assistência
primária. Postos de saúde, principalmente, e mais do SUS, aonde as enfermeiras se hipertrofiaram, embora, devo dizer de público, que os enfermeiros não estão contra nós. Os enfermeiros até têm nos apoiado relativamente em relação ao ato médico. O que nós estamos dizendo nesse projeto de lei é que diagnóstico de doenças e o tratamento das doenças é privativo dos médicos. O resto, que é o mais importante, inclusive, o diagnóstico e o tratamento é apenas uma pequena parte dessa assistência global à saúde, promoção de saúde, prevenção de doenças, recuperação dos pacientes e a reabilitação, nós já compartilhamos e não temos nenhum problema em compartilhar isso com as outras profissões. Agora, não é possível que as outras profissões queiram fazer diagnóstico de doença e tratamento. Por que não é possível? Porque as suas leis, da qual eles foram criados, e obedecem e devem obedecer, porque são as suas leis que dizem o que é privativo da profissão deles, não lhes dá esse direito. As leis das outras profissões são muito claras, só pode fazer isso, só pode fazer aquilo. Fisioterapia, está lá na lei deles que só podem aplicar métodos fisioterápicos. Por que os fisioterapeutas não querem que nós tenhamos a nossa lei dizendo que diagnóstico de doenças é privativo dos médicos? Porque eles querem fazer diagnóstico de doenças. Eles querem fazer o que os médicos fazem. E não é possível. Quem quer fazer o que o médico faz tem que fazer 6 anos de medicina e mais 2 até 5 anos de residência médica numa especialidade. Parece que